Bom dia, meus amados. Que Deus multiplique bênçãos sobre a vida de todos vocês. Continuando nos comentários de Mateus, capítulo 20, agora do verso 17 ao verso 19. Esse texto é um relato do próprio Cristo falando sobre sua morte. Escute o que diz esse texto. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Você já pensou se você tivesse o conhecimento do dia, da hora da sua morte? E como seria essa morte? De que maneira você padeceria? Bom, Jesus sabia. Jesus está aqui previamente relatando aos seus discípulos: olha, nós vamos subir para Jerusalém. Jerusalém, geograficamente, ficava e fica, no lugar alto. Eles estavam na parte baixa e então Jesus está dizendo: olha, nós subiremos a Jerusalém e lá o Filho do Homem, falando dele mesmo, será entregue aos sacerdotes e aos escribas e eles o condenarão à morte. Jesus está relatando aqui literalmente o que vai acontecer. E olha, e eles, depois de condenar-me à morte, vão me entregar aos gentios, ao governo de Pilatos, aos romanos, para que ele seja açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Jesus está aqui contando essa história. Meus queridos, infelizmente os discípulos acharam aquela mensagem, isso é profundo, isso é interessante, mas eles não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Jesus estava confortando, preparando o coração dos discípulos. Mas nós vemos nos relatos seguintes, quando isso aconteceu, os discípulos não estavam prontos, não estavam preparados, mesmo tendo ouvido as palavras do próprio Cristo. Isso acontece com você e comigo. Muitas vezes temos ouvido a palavra de Deus nos preparando para algo que há de acontecer e quando acontece nós ficamos perplexos, como se não estivéssemos sabendo de que essas coisas aconteceriam. Por exemplo, Jesus falou sobre, antes da sua volta, sobre pandemias, pestes, terremotos, corrupção, pecado, falta de amor, falta de fé, a ciência evoluída. Ele falou de todas essas coisas. Mas muitos de nós ficamos perplexos, como se essas coisas não devessem acontecer. Ou se pegou Deus desprevenido? Não, queridos, nada pega Deus desprevenido. A morte de Jesus, os açoites que ele levou por ordem de Pilatos, não pegou desprevenido. Ele avisou antes aos seus discípulos que isso tudo haveria de acontecer. E por que ele avisou isso antes aos seus discípulos? Para prepará-los, para que quando acontecesse eles estivessem conscientes e com a convicção de que aquele que havia os advertido era de fato Deus, o Filho de Deus, o onisciente, onipotente e aquele que está presente em tudo, em todas as horas. Aqui temos os seus atributos incomunicáveis de forma clara aos homens. Jesus é Deus e ele alertou aos seus discípulos e ele também mostra a todos nós que ele estava pronto, que ele foi a Jerusalém para dar a sua vida, porque já que ele sabia, se fosse, como algumas pessoas pensam, de surpresa, que ele não iria. Ou como ele disse para os seus discípulos, ele pediria 12 legiões de anjos e destruiria todos os seus inimigos, mas ele não veio para destruir, ele veio para morrer, para dar a sua vida, para entregar a sua vida por você e por mim. Ele fez isso consciente e ainda relatou aos seus discípulos: meus queridos, você que conhece a Cristo, o ame.
Você que já recebeu a Cristo, o ame, o adore, o sirva, pois Ele é Deus e Ele te ama e Ele ama tantos quantos Ele quer amar. Deus abençoe sua vida, Deus enriqueça sua vida com as mais preciosas bênçãos dos céus. Tenha um bom dia.